Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira da 7ª semana da Páscoa. Vamos refletir a leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30 e 23, versículo de 6 a 11. O apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos judeus, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Houve então uma enorme gritaria, e o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É necessário que tenhamos confiança em Jesus ressuscitado para sermos testemunhas vivas do Evangelho. Nós estamos na semana da Ascensão do Senhor e de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para Pentecostes na próxima semana. Neste contexto, a liturgia da palavra destaca a unidade, pois o Espírito Santo é aquele que une na adversidade. No texto de hoje, da primeira leitura, Paulo é o pivô de um conflito desencadeado na comunidade, causado pela divergência de doutrina, e esta, por sua vez, causa desunião e discórdia. Percebe, meu irmão, a fé de Paulo na ressurreição de Jesus faz com que ele perca o medo de ser perseguido e mesmo martirizado, pois ele acredita que ele ressuscitará como Jesus ressuscitou. A fé na ressurreição dá a Paulo força para suportar todas as angústias, perseguições, prisões, chibatadas. Uma das orações da Igreja Católica é o Credo. Ele termina com uma afirmação de esperança na ressurreição. Diz assim: creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. A fé na ressurreição convida-nos a valorizarmos a boa convivência fraterna, a praticar o bem e a bondade, para deixarmos marcas positivas no nosso próximo. Pois o Senhor Jesus, em quem acreditamos, passou a vida fazendo o bem. Quando um povo não se esforça para obter a unidade, a consequência disso são desentendimentos. Diante das acusações, Paulo é levado ao tribunal e ali querem saber quais são as acusações que pesam sobre ele. Paulo diz: Estou sendo julgado por causa de nossa esperança na ressurreição dos mortos. Essa é a essência do cristianismo. Paulo fala isso, pois sabia que ali estavam presentes partidários de outros grupos religiosos. Estavam os fariseus, os saduceus, e Paulo pertencia ao grupo dos fariseus, mas estava incluído na doutrina agora cristã. Os dois grupos
por divergência de doutrina, se confrontavam e se agrediam mutuamente, expondo a necessidade de unidade, o desejo latente de Jesus, como vemos no Evangelho de hoje. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, permanece firme e sai incólume desse conflito. E o Senhor lhe diz: tem confiança, e o encoraja na missão. Ensina-nos com isso que devemos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito, para que assim nós tenhamos a força necessária para lidar com as adversidades encontradas na missão e não desistir diante das dificuldades. Esse episódio reforça a necessidade de rezarmos pela unidade dos cristãos para que as diferenças não provoquem discórdia e violência e a unidade nos dê força para lutar pelo bem comum. Isso Jesus nos pede na oração de hoje, narrada pelo Evangelho de São João, capítulo 17, versículo de 20 a 26. O que Jesus pede ao Pai nesta oração? Pede a unidade, pede que todos sejamos um como Deus é um. É a unidade na Trindade Santa que lembra a nossa unidade na diversidade. Somos distintos, sim. Cremos de modo distinto, mas tais distinções devem representar a riqueza de nossa fé e não nos desunir e empobrecer. Toda desunião significa empobrecimento da fé. Uma fé fragmentada que gera intolerância e desrespeito não vem de Deus. É preciso sempre lembrar que nesta semana de oração, em que a igreja pede que todos nós, cristãos católicos, rezemos pela unidade dos cristãos, Jesus nos quer semelhantes a Ele, unidos no amor e no respeito. Que a nossa crença seja no Deus da vida, sem nos prendermos a detalhes desta ou daquela forma de crer. Assim estaremos sempre com Ele unidos, dando provas de que de fato o conhecemos. Apenas o amor é capaz disso. O amor que Cristo nos ensinou, o amor de Deus, somente o amor é que nos mantém unidos a Cristo e assim unidos aos irmãos. Que esta semana de oração pela unidade dos cristãos nos fortaleça nesse amor e no respeito ao próximo, mesmo que o próximo acredite de modo diferente do nosso. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se gostou do vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, deixe uma mensagem e compartilhe para que mais pessoas possam ver essa mensagem.